Olá, família! Tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa. Hoje é dia 16 de 2 de 2023. E agora nós vamos com um artigo que não é qualquer artigo escrito por qualquer pessoa. É exatamente por Augusto Nunes, este monstro do jornalismo brasileiro. Augusto Nunes e Christian Costa, Vidas Suspensas. Esse artigo foi publicado na edição 151 da Revista Oeste, que foi na sexta-feira passada no ar, disponível para os assinantes da Revista Oeste. Eu sempre gosto de falar aqui, se você ainda não é um assinante da Revista Oeste, dá um suporte para eles, ok? Eles se mantêm com os assinantes, eles não recebem dinheiro público. Fechou? Então nós vamos ler esse artigo maravilhoso, esses dois. É um texto um pouco mais longo, mas vai falar do Gulag, aquele que foi instaurado em janeiro no nosso país. E nós achávamos que campo de concentração era só na União Soviética, antes da Segunda Guerra Mundial, e também na União Soviética durante a Segunda Guerra, e também lá nós sabemos muito bem o que Hitler fez nos campos de concentração da Alemanha nazista, aquele louco, insano. E nós sabemos também o que os russos fizeram depois que Hitler foi morto, né? Que ele morreu, se suicidou, aquele loucaço lá, não queria ficar preso, né? Que os caras iam pegar ele fácil. Mas vamos pro artigo, né? Vamos falar desses caras aí me dá um nervoso. Vamos deixar esses caras pra lá. Vamos lá. Como eu disse para vocês, esse artigo é da Revista Oeste, da edição 151, os esquecidos, 900 esquecidos. Nós vamos falar do Gulag, né? Edição 151, por Augusto Nunes e Christian Costa, edição do dia 10 de fevereiro, às 10 horas e 15 minutos. Foi da sexta-feira passada, tá bom, gente? Amanhã mais uma revista entra no ar. É a Revista Oeste, é semanal. Então, ó, artigos incríveis. Vamos lá. Vidas suspensas. Em companhia do grupo de culpados, centenas de inocentes encarcerados esperam há 30 dias a incerta chegada da justiça. 30 dias baseado que, na data da publicação do artigo, já se fazem 36 dias. Em 6 de janeiro, a mulher de 50 anos decidiu suspender por alguns dias a jornada de trabalho numa empresa que fabrica peças de automóveis em Presidente Prudente, interior de São Paulo, para juntar-se ao acampamento montado em Brasília por manifestantes inconformados com a volta de Lula ao poder. Acomodada sob uma barraca nas cercanias do quartel-general do Exército na capital federal, ali permaneceu até a manhã do dia 9, quando foi desfechada a operação concebida pelo ministro Alexandre de Moraes e executada pela Polícia Federal. Embora soubesse que na véspera uma erupção de vandalismo havia resultado em ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso e à sede do Supremo Tribunal Federal, dormiu sem sobressaltos. Ela nem saíra do acampamento quando o surto de violência atingiu o clímax na Praça dos Três Poderes. Mas não conseguiu achar alguém disposto a examinar o argumento. E foi para a cadeia em companhia de alguns culpados e centenas de inocentes que compunham a multidão de 1.398 brasileiros capturados pela ofensiva policial. Durante 2 semanas, a viajante perplexa dividiu com 4 parceiras de infortúnio uma cela da Colmeia, penitenciária feminina da capital federal. No 14º dia, foi contemplada com a liberdade provisória, que chegou escoltada por restrições que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, limitação imposta por Moraes a 460 dos 482 homens e mulheres soltos até a tarde deste 9 de fevereiro. Pode-se dizer que teve sorte ao escapar do cotidiano sem horizontes que segue castigando 916 brasileiros. Mas a interiorana paulista anda muito diferente da mulher
que existiu até o embarque rumo ao acampamento de Brasília. Ela voltou para casa transformada numa prisioneira do medo. Para não se expor a vigilantes invisíveis, mantém distância das redes sociais. Desativou de vez o WhatsApp e não pretende reconciliar-se com o que era até recentemente seu aplicativo predileto. Abre aspas. Minha madrasta está passando por um tratamento psiquiátrico que envolve remédios bem fortes, fecha aspas, contou o enteado. Deixou de sair de casa porque teme ouvir a tornozeleira apitando. Ela nem sequer sabe quantos metros pode distanciar-se de onde mora. Sem prazo para o desfecho do drama ainda em curso, a incerteza provoca sucessivas crises de ansiedade. Depoimentos colhidos por Oeste confirmam que quem tem a vida interrompida pelo brusco desaparecimento de horizontes raramente escapa de sequelas semelhantes. 2 clientes do advogado Samuel Magalhães, por exemplo, tentam absorver o episódio traumático e contornar as pedras colocadas no caminho por medidas restritivas. Ambos também vivem no interior de São Paulo. Um tem 39 anos e é técnico em informática. Outro completou 34 e cursa a faculdade de odontologia. Abre aspas. Eles usam tornozeleira eletrônica e não podem sair do estado sem notificar o STF, fecha aspas. Resumiu Magalhães. Não é permitido chegar perto de outros manifestantes do 8 de janeiro. E a cada mês, eles devem comparecer à vara de execução penal para atualizar dados. O endereço, por exemplo, como a mulher de Presidente Prudente, eles estavam no acampamento quando ocorreram as invasões e o quebra-quebra. Depois do estágio, no ginásio da Polícia Federal, foram depositados no presídio da Papuda. Os homens na Papuda, as mulheres na Colmeia. Ali, nos 10 dias seguintes, a dupla aprendeu a dividir com 18 pessoas uma cela com espaço para 8 e a suportar água fria e banheiros congestionados, antes de conseguir a liberdade provisória. Os relatos do que saíram escancaram a perversa rotina dos que continuam por lá. Na Papuda e na Colmeia, 611 homens e 305 mulheres sobrevivem longe do noticiário da imprensa, das atenções da justiça e de advogados que calculam honorários em dólares por minuto. Eles têm de 18 a 75 anos de idade. Elas, de 20 anos a 70 anos. Os 3 poderes parecem enxergar apenas um bando de golpistas de extrema-direita financiado por bilionários que sonham com o sepultamento do Estado Democrático de Direito. Nessa fantasia delirante, teria irrompido em 8 de janeiro a intentona bolsonarista, reprise degenerada da intentona comunista de 1935, convencidos de que o povo brasileiro é um rebanho de amnésicos e os porteiros da farsa fingem esquecer que a tentativa de derrubar o governo de Getúlio Vargas foi arquitetada pelo Partido Comunista do Brasil, a mando do Partido Comunista da União Soviética. Teve um chefe militar, Luiz Carlos Prestes, desdobrou-se em levantes que provocaram tiroteios e pelo menos 100 mortes em quartéis e envolveu insurretos fardados no Rio, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Comparado ao que acabou de ocorrer em Brasília, o número de prisões decorrentes da intentona comunista parece ter sido determinado por monitores de escoteiros. Aqui mostra um pouquinho a situação dos presos do dia 8 de janeiro. 1.398 foi o número total de pessoas presas no dia 8 de janeiro. Desses 1.398 pessoas brasileiros, 916 pessoas continuam presas no Distrito Federal, seja na Papuda ou seja na Colmeia.
E dessas 1.398 pessoas, 460 pessoas já estão em casa com tornozeleiras eletrônicas, tá bom? Homens ainda presos, Centro de Detenção Provisória 2 na Papuda. Mulheres ainda presas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Antes do tsunami de capturas registrado neste janeiro, tinha-se como insuperável a marca estabelecida em 12 de outubro de 1968, quando a Polícia Militar Paulista engaiolou os quase 800 participantes do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Já no segundo dia de discurseiras, num sítio em Ibiúna, à época uma cidadezinha a 60 quilômetros de São Paulo, a tropa prendeu os convivas do piquenique revolucionário. Clandestino, havia jurado José Dirceu, já colecionando trapalhadas como agitador de sala de aula. Com quase 1.400 detenções, o novo recorde brasileiro na modalidade encarceramento em massa reduziu a coisa de principiante à façanha consumada pelo regime militar semanas antes da decretação do ato institucional número 5. As diferenças não param por aí. Nenhum dos congressistas de Ibiúna se espantou com a prisão. Eles sabiam que isso aconteceria caso fosse descoberto o local do encontro de centenas de combatentes decididos a derrubar o governo. No fim de outubro de 1968, quase todos haviam retornado aos estados de origem. Só os principais líderes do movimento estudantil continuavam na cadeia e ali permaneceriam até setembro de 1969. Quando trocaram uma cela pelo exílio por exigência dos sequestradores do embaixador norte-americano Charles Elbrick. O Brasil dos presidentes generais esvaziou sem demora presídios que o Brasil de 2023 mantém repletos de homens e mulheres desprovidos até do direito de saber que espécie de crime lhes confiscou a liberdade. Abre aspas. É preciso haver uma individualização, porque uma pena coletiva não é admissível. O STF passou por cima de cláusula pétrea, fecha aspas. Quaisquer atos de vandalismo têm de ser punidos, reafirma o jurista Dirceu Torrecilhas Ramos. Mas não se pode misturar pessoas que se manifestaram de boa fé no 8 de janeiro com criminosos que depredaram patrimônio público. Feita a constatação, Torrecilhas enumera irregularidades paridas ou endossadas pelo STF. Abre aspas. O Supremo não pode julgar essa quantidade de gente, fecha aspas, exemplifica. Cabe-lhes analisar apenas os casos dos que praticaram atos de vandalismo nas dependências da corte, diferentemente dos que foram capturados enquanto destruíam o Congresso e o Palácio do Planalto. Os manifestantes que estavam nos acampamentos não poderiam ter sido detidos. Abre aspas. Não houve flagrante de crimes, fecha aspas, resume o jurista. Em paragens subordinadas ao direito e à justiça, a Polícia Federal deve solicitar autorização do Ministério Público Federal para abertura de inquérito. O sinal verde libera os agentes para os trabalhos de investigação. Concluídas as apurações, identificados os criminosos, o relatório é encaminhado ao MPF, que decide se deve ou não encaminhar a denúncia a um juiz. Só depois disso podem ocorrer prisões, ensina Torrecilhas. Os alunos do professor Alexandre de Moraes aprenderam que é esse o caminho traçado pela Constituição, mas o ministro Alexandre de Moraes, de novo, optou pela via rápida. Inclui todos os manifestantes num dos inquéritos que conduz, enquadra atos antidemocráticos e o outro se dedica à extinção de fake news. E decidiu que o STF cuidará de todos os casos. E agora faz tudo. Raio-X dos presos de 8 de janeiro.
305 mulheres, 611 homens. A idade: 18 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69. Mulheres, uma de 70 até 79 e 4 homens de 70 a 79 anos. A média aqui das pessoas, aí falando por estados, né? A gente tá falando do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tendo a maior concentração aí no Sudeste e em segundo lugar no Sul, vindo depois pelo Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Com apenas 11 ministros julgando, a indefinição sobre o futuro dos presos vai se alongar por tempo indeterminado, lamenta Torrecilhas. Ele também lastima a violação de pelo menos 15 incisos do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais. Um deles determina que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Verificamos que até mesmo no ginásio onde os manifestantes foram inicialmente alocados, ocorreram cenas degradantes. Constata Torrecilhas. Faltaram alimentação, profissionais de saúde, espaço suficiente, a cortina invadindo, e material de higiene. E as cadeias estavam superlotadas. Eu vi que teve padres e teve também o pastor Anderson Silva e outros pastores que aí fizeram o básico do básico para levar para a colmeia e para a papuda. Eu até ajudei com um valor simbólico ali. Queria ter feito muito mais para ajudar essas pessoas que estavam em situações extremamente complicadas. Algumas dessas pessoas elas foram liberadas e aí teve até uma diocese lá em Brasília que acolheu algumas dessas pessoas e houve pastores que estavam fazendo a transição da rodoviária para este lugar, algo parecido assim, né? Essas pessoas que ajudaram, uma salva de palmas para vocês. De acordo com a lei, quem não tenha qualquer participação em ato ilícito não pode responder por crimes praticados por outros. O que vimos foi uma coletivização dos atos, diz Torrecilhas. É preciso haver uma individualização, porque uma pena coletiva não é admissível. O STF passou por cima de cláusula pétrea. O desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, concorda com a punição dos envolvidos em vandalismo. Mas são pessoas que não têm foro privilegiado, recorda. Portanto, não cabe à Suprema Corte julgá-las. Tivemos uma banalização das prisões, afirma o jurista Ives Gandra Martins. Antes, uma prisão provisória era rápida e os alvos dos processos tinham acesso imediato ao conteúdo do processo. Ele nem perde tempo com as versões segundo as quais o que houve em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Abre aspas. Uma população desarmada não tem capacidade para isso, fecha aspas. Ensina. Só com tanques, aviões e navios isso é possível. Essas verdades elementares têm esbarrado no autoritarismo de ministros e juízes, na memória seletiva da imprensa, na cumplicidade oportunista de parte do Ministério Público, no silêncio cúmplice da OAB, nas fantasias do governo e seus devotos, e no medo paralisante que vai contagiando as vítimas da arrogância inconstitucional. No começo dos anos 70, com a Constituição aposentada pelo AI-5, a notícia da prisão de alguém era prontamente divulgada por familiares e amigos. Quanto mais gente soubesse do paradeiro de um alvo, menor seria a desinibição dos carcereiros. Agora, procurados por repórteres de Oeste, muitos parentes de homens e mulheres esquecidos no cárcere em Brasília acharam mais sensato esconder o próprio nome, omitir a identidade do prisioneiro e fazer de conta que nada de anormal está acontecendo neste país. Medo rima com ditadura. No Estado de Direito não pode haver um único ser humano que, sem ter cometido crime algum, enxergue em qualquer autoridade do Poder Judiciário um perigo a ser neutralizado pela fuga, pela mudez, perdão, ou pela rendição incondicional.
Numa democracia de verdade, não é assim que funciona, não é assim que se faz. Esse é o Gulag brasileiro. Olha que lindo. Lógico que estou sendo irônico para aqueles que não conseguem fazer uma interpretação do que estou falando aqui. Este é o caso mais insano que aconteceu, né, no nosso país. Revista Oeste, edição 151, Vidas Suspensas por Augusto Nunes, esse monstro, e Christian Costa. 10 de fevereiro de 2023, 10 horas e 15 minutinhos. Meus caros, o que está acontecendo neste país não é nada normal, infelizmente. O que estamos vendo acontecendo no nosso país é uma sacanagem gigantesca. Nós esperamos que as pessoas possam acordar para a situação que está acontecendo em nosso país e possam entender o porquê chegamos em 2023 a esse nível de crueldade com as pessoas. As pessoas precisam entender as coisas. E nós esperamos que, com a sua ajuda, você possa financiar, colaborar, ajudar revistas sérias, o jornalismo sério que ainda existe no nosso país, respirando por aparelhos, que é o caso da Gazeta do Povo e da Revista Oeste, que eu conto com a sua participação para você ajudá-los. É através dos assinantes que esses jornais, essas revistas, continuam fazendo o seu papel, um jornalismo sério. Porque, infelizmente, a velha mídia, o consórcio, se entregou ao caos, se corrompeu pelas ideologias, se corrompeu pelo poder, se corrompeu pelo dinheiro fácil, o dinheiro público, o dinheiro que sai do meu, do seu, do nosso bolsinho. Desculpa por esta palma que te assustou, que o barulho aí acabou interferindo no seu ouvidinho. Mas existem mais de 900 pessoas ainda que estão esquecidas, seja na colmeia ou seja na papuda, que precisam da nossa ajuda. E essas pessoas não podem ser esquecidas, como os caminhoneiros também não podem ser esquecidos pelo seu ato de bravura. Muitos deles foram punidos com multas severas e que nós temos memória curta para esses detalhes. Queremos que o mundo, que o Brasil seja alterado, modificado, um país melhor, mas nós temos memória muito curta e esquecemos daquelas pessoas que nos alertaram, daquelas pessoas que nos mostrou o lado cruel da vida, mas que nós não queremos enxergar, porque preferimos palavras gostosas, mentirosas, mas gostosas, que acalmam o nosso coraçãozinho, mas sabemos lá no fundo que são mentirosas. Nos vendemos a esse tipo de pessoa e depois reclamamos porque o nosso Brasil está desse jeito. Eu fico triste de ver o nosso Brasil sofrendo, de ver os nordestinos com caminhão-pipa novamente, mas acredito que às vezes, quando não aprendemos por bem, teremos que aprender por mal, infelizmente. E o povo brasileiro irá sofrer com a inflação, com perda de empregos, talvez até com a fome, com o autoritarismo, com a ditadura que já está acontecendo no nosso país. Não vivemos mais num país democrático. Longe disso, acredite. Brasil já não é mais o que foi. E talvez não volte a ser, infelizmente. Não quero ser o portador do caos, mas quando tomamos consciência do que realmente está acontecendo, sabendo onde estamos pisando, a chance de acordarmos e buscarmos resolver aquela situação se torna muito melhor. E eu espero de verdade que você entenda que o fim do poço não chegou. Ainda existe esperança para o nosso país, mas não virá por uma bala de prata, da noite para o dia, num toque de mágica ou fazendo com que o gênio saia da lâmpada. Não é assim que as coisas funcionam. O PT, 43 anos de história, teve a paciência para organizar tudo isso. O partido que odeia o nosso Brasil. E nós precisamos entender o porquê de tudo isso. Por que o nosso Brasil
Por que esse país tão rico? Por quê? E quando nós entendermos e darmos valor para algumas pessoas que estão abrindo os nossos olhos, que não nos trazem verdades gostosas de ouvir, mas verdades duras, que faz com que fiquemos tristes, chateados com o que realmente está acontecendo, mas que nos fazem refletir sobre o que estamos vivendo. E eu espero de verdade que você, ouvindo essas palavras minhas, não fique triste, não fique chateado, muito menos pensando de que o nosso Brasil acabou. Ele está indo pro buraco, sim, ladeira abaixo, mas ele pode sair dessa. Sabe como? Primeiro, você consumir notícias de lugares que trazem a verdade, que informem o que realmente está acontecendo com o nosso país. Como? Terra Brasil Notícias, Jornal da Cidade Online, Gazeta do Povo, Revista Oeste, é o primeiro passo para que você fique antenado. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Ernesto Lacombe, Paulo Figueiredo, Roberto Mota, tem outros, mas eu só citei alguns, esses nomes que estão por aí, não para vender cursinho, fazer dinheiro, Alan dos Santos, mas eles estão preocupados com a situação que está acontecendo no nosso país. Muitos deles não podem voltar para o Brasil, porque se voltarem serão presos. Muitos deles já estão exilados há muito tempo. Mas de onde eles estão nos mostrando que precisamos nos organizar. Se nós não nos organizarmos, será difícil tirarmos o nosso lindo Brasil, poderoso, maravilhoso, de um povo que é bom, mas que infelizmente se corrompeu porque quer tudo de mão beijada, do jeitinho brasileiro. E não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Eu espero que você, que eu, que todos nós possamos entender que a situação do Brasil é delicada, que o país está ladeira abaixo, mas que nós podemos fazer alguma coisa, primeiro, consumindo o conteúdo dessas pessoas, segundo, fazendo com que possamos trazer algum recurso financeiro para eles conseguirem se manter, e terceiro, continuarmos buscando conhecimento. As notícias, elas são importantes para sempre nós lembrarmos do nosso passado, onde estamos hoje, para onde vamos projetar, mas será o conhecimento de livros, conhecimento da história, para entender o porquê o Brasil volta a esse tipo de ciclo de anos em anos. Por quê? Por quê? Por quê? A história se repete e cada vez mais é difícil de ver que o povo, que era para aprender buscando conhecimento, acha que sempre é o final, e o tempo passa. E aí vem um antídoto. Um estado de graça, agora vai. Só que não, a gente não saiu de onde estava. Choveu muito. Aquela terra batida ficou completamente molhada. Nós atolamos o nosso carro. E ali nós achamos que fomos, mas não, só estamos patinando. E esse patinar faz com que de tempos em tempos voltamos a ver o que realmente acontece com esse país. Que anos em anos, de tempos em tempos, de décadas em décadas, voltamos sempre ao mesmo ponto e o povo achando que acabou, não dá mais tempo para nada. Se nós tivéssemos nos organizado, tivéssemos buscado conhecimento lá atrás, estaremos mais conscientes. Mas eu acredito que existe tempo para tudo debaixo do céu, nesta terra. E chegou o momento de você que está assistindo a esse vídeo acordar. Se meia dúzia de pessoas entendeu o que realmente está acontecendo e fazer sentido, agora nesse momento você vai assinar a Revista Oeste, Gazeta do Povo, dentro dos recursos financeiros que você pode, e começar a seguir essas pessoas que eu mencionei nesse vídeo. E seguindo essas pessoas, buscando as indicações que eles estão dando, aos poucos, para você não pirar, afinal de contas a vida continua, com tudo que está acontecendo no nosso país, a vida continua, ok? Nós vamos estar preparados a um curto, médio, espaço longo de tempo. Que loucura que eu falei agora, né? Não esquece que eu falei nesse curto, médio, espaço longo de tempo. Foi muito redundante que eu falei. A médio e longo prazo você estará entendendo o que está acontecendo com o nosso país e não cairá mais nesta agenda insana dessas pessoas que querem dizer para você que precisamos cuidar do social, mas
no final do dia eles só estão preocupados com o bolso deles. Eles não estão preocupados com o negro, eles não estão preocupados com os gays, eles não estão preocupados com as mulheres, eles não estão preocupados com a família, e muito menos com a fé de cada um. Eles querem acabar com tudo. E somente eles no poder. Eles querem poder e dinheiro. Dinheiro e poder. E você. Manter você com medo. É isso que eles querem. Então não é tarde para o nosso país, porém nós também não podemos ficar cochilando. E eu espero de todo o coração que essas palavras duras que eu trouxe a você não... Desculpa. Não te paralise, mas sim faça você agir. Fechou, meus caros? Um grande abraço. Já já a gente volta com mais vídeo. Valeu.